Olha, ser pastor não é fácil, ainda mais quando ele tem que fazer uma escola. O pastor está falando aqui, eu não aconselho ninguém a ser pastor. Porque, de fato, imagina você estar com uma carreira promissora, um futuro desenhado e você tem que fazer uma opção. Deus está me chamando para o ministério. Vou para o ministério ou sigo carreira ganhando um salário muito bom? Se você for para qualquer pastor que te ama e te conhece, ele vai falar, olha, segue essa carreira da estabilidade financeira, porque você vai ter filhos, está casado, ainda mais quando tem filho e é casado, aí então vai embora. Qual é a maior crise? Deixa eu voltar um pouco antes. Nesse momento de escolha, quais crises passou na cabeça de vocês? Era mais a questão financeira, porque eu sei que isso vai gritar sempre, porque financeiro não é só, porque ele gosta de dinheiro. A gente está falando de estabilidade na família, né? De dar um bom colégio para os filhos, boa alimentação, bom vestuário, um conforto. Isso é o que todo pai quer. Quando ele pensa que se eu tenho que servir a Deus, eu tenho que largar o conforto e a estabilidade financeira, talvez seja o mais gritante, seja a grana é uma das coisas mais gritantes no momento de largar uma carreira promissora para assumir um trabalho integral. Meu drama não foi esse não, André, assim, de grana, de estabilidade, mas é conhecer um pouco os bastidores da igreja e a condução de como as pessoas tratam um pastor. Não é fácil saber do meu filho, que ele já ouviu, por exemplo, dos coleguinhas deles assim, você está lanchando aqui o dinheiro do dízimo do meu pai, né? Brincando. Tem isso. Brincando. Aquele brincadeira, né? Bacana, que é nos bastidores da igreja. Não é fácil quando você está com alguma coisa que você está até vendendo. E aí você está lá num encontro e fala assim, o pastor agora está vendendo muamba, né? Para poder viver, alguma coisa assim, né? Virou muambeiro para fazer. E a gente tendo toda a possibilidade de ter uma carreira e de não precisar ouvir isso. Até interna de igreja, nem tinha pensado nisso. Mas o julgamento que a sua família pode receber por você ser pastor. Porque não é fácil não, André. Eita Deus. O peso de ser, se as pessoas soubessem o que é ser pastor, e ao invés de olhar para o grande executivo com que o pastor se parece e olhasse para a bacia e para a toalha, muitos do que hoje estão fazendo filho e fazendo loucura para ser pastor, não ia querer não. Não é fácil, não é tão simples. A minha situação, assim, né? 10 pastores, alguns me disseram o seguinte, quem chama é Deus, mas o contrato quem assina é o homem, né? Então você tem que ter muito cuidado com o que você vai fazer, né? Isso eu vi há 25 anos atrás, né? Quem chama é Deus, mas o contrato você assina com o homem. Então, rapaz, tu tem um bom emprego, continua no teu trabalho mas eu não estou dizendo que é todo o caso, né? Mas a minha cabeça era, caramba, como é que vai ser? Pastorado, eu não posso cair naquele vício da ideia de que o pastorado é um bico para ganhar mais algum dinheiro, que você vai ouvir isso, né? Muitas das vezes essa fala era dita hoje o pensamento é um pouco contrário, né? Hoje a Bíblia é mais, como fala o pastor, a Bíblia é mais leve do que a enxada, né? Hoje o pessoal tem a visão diferente, vou me tornar pastor para ganhar dinheiro, mas na verdade o pensamento certo é, o cara quando quer se tornar pastor de verdade, ele está lá abrindo mão mais do que está além do que as pessoas ficarem dizendo assim para você, pastor, já que o senhor não está trabalhando, já que o senhor não faz nada, o pastor nunca trabalha. O senhor pode ir comigo em tal lugar? Mas dentro dessa situação, né, o meu pastor mesmo chegou para mim assim, Marcos, eu alguns anos atrás também, eu tomei a minha decisão, né? Foi Deus que te chamou, confie em Deus. Então a primeira coisa que veio na minha mente foi, quem assina um contrato é o homem, mas quem me contratou foi Deus. E o homem é apenas ferramenta nas mãos de Deus, né, para trabalhar em prol daquilo que seja suprir a necessidade da minha família e meu. Eu tenho 25 anos de pastorado, 25 anos de tempo integral, né? Estive em campo missionário durante 10 anos. Deus nunca me deixou faltar nada. Teve uma única vez, no meu primeiro pastorado, caiu muito o meu salário, né? Saiu de um topo para 1/6 daquilo que eu ganhava, foi uma pancada, né? E aí eu em casa, uma madrugada, orando, passei quase que a noite toda em clara, e falei, Senhor, eu só tinha em casa feijão e cebola no outro dia para fazer minha refeição.
Eu falei com Deus o seguinte na minha madrugada, assim, olha, eu não larguei o meu emprego para minha família passar fome, né? Aí tudo bem, me calei naquela conversa com Deus, e houve um silêncio, né? Deus não me respondeu nada ali. Eu ia dirigir a reunião de oração às 6 horas da manhã. E lá, né, chegou uma viúva, falou assim: pastor, Deus mandou lhe dizer que Ele está respondendo as suas orações na madrugada. Aquela mulher não tinha como ter visto eu orando de madrugada, né? Deus mandou lhe dizer o seguinte, que Ele está cuidando do senhor, que o senhor fica tranquilo, e mandou lhe entregar isso aqui. Colocou um envelope no meu bolso: o senhor não vai ver agora, o senhor vai ver quando o senhor for fazer a sua devocional mais tarde. Tá bom, minha irmã. Uma viúva da igreja, que não tinha uma situação financeira tão favorável, né? E aí eu fui para casa, né? Cheguei na casa pastoral, depois fui para o meu gabinete, sentei e fui fazer minha devocional, né? Quando eu abri a Bíblia, né, comecei a orar e falar com Deus, o Espírito falou claramente comigo. O envelope que eu já tinha até esquecido. Abri o envelope, tinha uma oferta ali. Se fosse eu já tinha tirado, né? Já. Tinha uma oferta em dinheiro. Ela disse: pastor, não se sinta constrangido por isso, foi Deus que mandou eu lhe entregar enquanto o senhor orava na madrugada. E deu para fazer as compras, sobejou, né? E Deus nunca deixou faltar nada. Mas sabe que às vezes isso também não acontece. Deus fica calado e vai trabalhar mesmo. E a minha pergunta é, deixa eu fazer uma pergunta, só pegar uma rodada rapidinho de sim ou não. Se você tivesse um filho que ganhava salário aí, vamos lá, um bom salário hoje aí de um juiz, 15 mil reais. Ele fala: pai, quero largar meu trabalho porque acho que Deus está me chamando para o ministério. O que vocês falaram para ele? Olha que tal. Alguém falava assim, larga de primeira? De primeira não. Convicção, se Deus está chamando. Porque... Fale no microfone, pastor. Quando Jesus chamou seus discípulos, ele disse assim: ó, não chamei vocês com alforjes, com bolsa, com sandálias, tá ok? Quando é chamada, Deus vai garantir. É aquela coisa que eu falei ali da Ponte de Niterói, aquela experiência, mas foram 7 anos brigando, lutando com Deus, a família toda, a igreja falando: pastor, o senhor precisa ficar integral. A igreja estava querendo decidir a minha vida, e a minha vida, quem sabe, sou eu tenho esposa, tinha filhos pequenos, hoje eu acabei de embarcar meu filho agora no aeroporto, eram pequenos, entendeu? Então, quer dizer, tem momentos que, não descartando essas possibilidades, tá? Mas quando Deus chama, é uma experiência. Eu saí de uma empresa com salário altíssimo para ir para salário nenhum. A igreja não ia me pagar salário, não. Cobrando de mim, para me dar algum salário, né? Cobrando de mim a integralidade no serviço. Eu não tinha ideia disso, que eu já fazia a obra, já presídio, missões e tal, mas são experiências, ok? Eu tenho um amigo meu que é um palestrante de um encontro casal em São Paulo, uma igreja grande, o cara é assembleia também de Madureira, ele é presidente de uma grande empresa de advogados, está em Miami, passando férias já 2 meses com a família, ele que faz as férias, o cara tá lá, tudo bem de vida, abençoado, os carros dele, esse carrão mesmo de 500, 600 mil reais, e ele postou agora um carro que ele comprou, esses carros amarelão, vermelhão, que tem aí, uns carrão bonito, nem sei o nome daquele carro não, eu esqueci agora, né? E alguém colocou assim: isso aí é fácil, né? Com igreja grande, ele falou assim: eu não tiro a lã das ovelhas, isso é fruto do meu trabalho. E realmente eu conheço ele é esse cara, pastoreia uma grande igreja, é abençoado, ele tem essa coisa, ele tem o trabalho dele e tem a igreja dele, é separado as coisas. Mas tem gente que Deus não deu essa oportunidade não, Deus falou: chega, acabou, é aqui, tu vai sair do filé mignon e vai comer ovo uns tempos aí, carne moída, um feijão com cebola. Não, vamos falar, pastor, que eu fui comer feijão com cebola tem que estar bom. Eu fui comer arroz e feijão sem carne. Hoje, graças a Deus, já há muito tempo, que eu quiser seja comer, melhor que gafanhoto. Mas sabe uma coisa que eu vejo uma problemática muito grande, e aí vai do pastor, e acho que todos que estão nos assistindo vão ouvir comigo nisso. Se o pastor optar por ficar 100% da igreja, além dele sofrer, porque o pastor às vezes ele sofre não necessariamente por ele, mas pelos seus filhos, como o pastor falou, o pastor César: André, sofri mais pelos meus filhos do que o pessoal de dentro da igreja falava para ele. O interessante é se ele tem um trabalho fora também, e é muito bom e promissor, que lhe ajuda a ter um luxo um pouco mais confortável, vão falar mal do mesmo jeito. E se ele optar por ter o trabalho e não ficar com a igreja, vão falar que ele nunca teve chamado. Ou seja,
A opção do que o pastor tiver, eu tenho entendido ele vai levar pancada. que né? tudo que dá certo no ministério foi Deus. E tudo que deu errado fui eu. Então, enquanto eu entendo assim, então eu vou caminhando, eu vou tocando a vida. Vamos para um rápido break? Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco sobre isso. Como lidar com família em momentos desses? Vocês falaram com a família de vocês? Qual foi a aceitação da família de vocês, de pais, de esposa, de filhos? Vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Okay. You get the grace of me.